Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje, eu venho aqui já entrando fazendo uma pergunta para você. Você acredita que antes que aconteça algo comigo ou com você, Deus fala, Deus nos avisa? Eu acredito em você, né? Então é sobre isso hoje que eu vou falar, né? Sobre livramento de Deus. E logo no começo eu vou ler aqui o Salmo 34, pessoal, que é um salmo assim riquíssimo, né? Um salmo maravilhoso. Que esse salmo foi Davi que fez, né? E Davi era muito sábio quando ele fazia o salmo, porque esse salmo aqui é maravilhoso. Ele, aqui nesse salmo, no versículo 7, diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então é verdade, né? Eu acredito nisso, que os anjos do Senhor, ele acampa em nossa volta, né? Ele nos livra dia e noite. Às vezes nós estamos dormindo e o anjo do Senhor está ali perto de nós, nos livrando, né? Nos protegendo do mal. Porque o inimigo, gente, ele trabalha dia e noite. Ele não dorme, ele não descansa, né? Nós dormimos, o inimigo não. O inimigo, ele trabalha 24 horas. E Deus, ele acampa assim os anjos dele, em minha volta e na sua volta, tá? Talvez Deus já falou com você em várias pregações, Deus já usou pastor, Deus já usou louvor, Deus já usou várias pessoas para falar com você que algo vai acontecer na tua vida e você não está dando crédito, tá? Você não está dando importância. Então, comece a ouvir mais a voz de Deus, tá? Para que lá na frente você não colha os frutos, né? Porque às vezes nós não damos crédito à palavra de Deus e lá na frente, gente, nós colhemos os frutos. E às vezes os frutos não é bom, né? Mas Deus, ele sempre nos avisa, né? Então, há muito tempo atrás, né, há alguns anos atrás, eu vim morar aqui na cidade que eu moro. Eu morava antes em São Paulo, né? Eu vim morar aqui e eu comecei a trabalhar, né? Meu marido também veio para trabalhar aqui e eu também. E eu comecei a trabalhar e eu e meu marido, a gente tinha um combinado de... E como ele ficava em casa na parte da manhã, ele ficava com meu filho era pequeno na época, ele ficava com meu filho e ia levar ele na escola, que ele estudava à tarde. E quando eu saía do trabalho, eu ia pegar ele. E assim foi, assim, por muitos anos, né? E teve um dia que eu fui dormir e tive um sonho, né? Vou começar pelo sonho. Eu tive um sonho que nesse sonho eu estava numa rua, e essa rua, gente, que eu tive o sonho, era a rua que eu passava todos os dias para ir trabalhar e para também vir, passava para pegar meu filho na escola, eu passava por essa rua. Então, esse dia eu tive esse sonho, que eu estava nessa rua que eu passava, eu estava no chão, e na minha direção, assim, cortando a rua, né, atravessando a rua inteira, tinha um véu bem grandão. E eu via muita gente em volta de mim, conversando comigo. Só que eu levantei de manhã e eu fiquei assim, preocupada com aquele sonho, sabe? Assim, quando alguma coisa te incomoda. E eu bati meu joelho no chão na hora e clamei a Deus. E falei: Deus, o Senhor acampa teus anjos, Deus, em minha volta, né? Não deixa que nada de mal me aconteça. Se o Senhor vê que vai acontecer algo comigo, o Senhor me livra. Coloca teus anjos em minha volta. Eu fiz essa oração, fui trabalhar e não deixei nada na minha mente. Não deixei que nada ficasse dentro de mim. Fui trabalhar de boa, trabalhei o dia inteiro. E aí quando foi à tarde eu saí para ir pegar meu filho na escola. E esse dia eu falei, eu vou andando pelas lojas, né? Porque eu quero ver as lojas, quero ver tudo. E fui andando. E quando eu cheguei numa certa altura, eu ouvi uma voz.
Era a voz de um homem, ele falava no meu ouvido, falava bem nítido e falava assim para mim, ó, volta e vai de ônibus. E eu olhei para um lado, eu olhei para outro, gente, e falei, gente, eu tô ficando maluca da cabeça. Eu tô ouvindo voz aqui na rua, é isso mesmo. Não dei atenção e continuei andando, olhando as lojas, olhava uma loja aqui, outra loja ali. E eu estava na porta de uma loja, quando aquela voz pela segunda vez falou comigo. Falou comigo assim, volta e vai de ônibus. Porque até aí, pessoal, eu achava que Deus falava com a gente só na Bíblia, né? A gente lia a Bíblia e Deus falava. Claro, Deus fala assim com a gente, né? Você começa a ler ali a palavra, começa a meditar, né, no versículo e Deus vai falando ali com você durante o dia, ali você está ali trabalhando e meditando naquela palavra, Deus fala assim com você. Claro que fala, Ele fala comigo. Eu não achava que Deus falava com a gente, que a gente ouvia a voz de Deus, né? Eu estava ainda recente no evangelho, não tinha esse amadurecimento, né, vamos dizer assim. Então, eu não achava que era Deus falando comigo, de jeito nenhum. Falei, né, achava que era alguma coisa, sei lá, menos ver assim na minha mente que era Deus, né, ali falando comigo, que eu voltasse. E pela terceira vez, eu já tinha andado um monte já, bastante, pela terceira vez aquela voz falou de novo comigo. Só que dessa vez, gente, a voz não falou mais comigo como falou, ela falou tipo assim, um pouco brava, sabe, comigo. Falou assim, viu, volta e vai de ônibus. Falou brava. E nessa hora eu respondi aquela voz. Até aí eu só olhava para um lado e para outro e me imaginava, falei, gente, eu tô ficando louca, né? E essa hora eu falei, gente, eu tô ouvindo voz de novo. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E eu falei para a voz, eu falei, olha, eu fui até indelicada, sabe, gente? Eu falei, olha, eu vou andar, eu vou de pé mesmo. Falei desse jeito, falei, vou de pé porque eu quero andar. E aí eu falei alto e olhei para um lado, olhei para o outro, falei, gente, não tem ninguém aqui, eu tô falando sozinha na rua. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Senhor, meu Deus. Sabe, eu olhava para um lado e olhava para o outro, falei, tô ficando maluca da cabeça. Né? E talvez você que está aí me vendo, né? Deus já usou tanta gente para falar com você. Né? Não vai por esse caminho que vai acontecer algo. Não vai por esse caminho que vai acontecer algo, mas você não está dando ouvido. Talvez ele já falou até com uma criança para falar com você. E você não está ouvindo Deus. Tá? Então, ouça a palavra de Deus. Ouve a voz de Deus. Dá ouvidos para que lá na frente você não venha colher os frutos. E às vezes os frutos não são bons, né? Então eu continuei andando porque eu temei, né? Por aquela voz que estava me avisando para me voltar. Porque eu penso assim, gente, que aquela voz, né, depois de tudo que aconteceu, aquela voz, claro que era de Deus, porque Deus, Ele quer livrar a gente, né? Ele quer dar o livramento a gente, né? Só que o inimigo, ele não quer, né? Ele quer que a gente vai e lá na frente quebra a cara, tá? É isso que ele quer, a intenção dele é essa, né? E a intenção do nosso Deus não, é de nos livrar, né? Mas só que eu fui rebelde com Deus. E aí eu continuei andando, já estava próxima da escola, mas ainda eu tinha que andar um pouquinho ainda. E eu lembro que eu tinha que passar num viaduto, tinha um viaduto, né? Tem aqui na cidade, nesse viaduto. Eu subi o viaduto e quando eu cheguei do outro lado, tinha uma avenida. Passava bastante carro nessa avenida. Só que nessa hora, não tinha carro nenhum, gente, passando. Não tinha carro nenhum. Eu olhei para um lado, né? Olhei para outro e não vi nenhum carro passando. Eu falei, nossa, então a avenida estava parada. Então eu olhei para um lado e para outro, falei, a avenida está parada, eu vou aproveitar e vou atravessar a rua. E eu usava salto, porque eu sou baixinha,
E eu usava salto, gostava muito. Hoje eu já ando mais de chinelinho baixo, mas na época eu gostava muito de salto. Usava aquelas plataformas grandonas, sabe? E eu tava esse dia de salto e eu peguei e travessei. Só que quando eu cheguei no meio da rua, gente, do meio da avenida, eu só escutei algo pegar eu assim, ó, pelos pés e levantar eu. E eu olhei de cima para baixo, que eu estava já descendo, era um carro. E ali eu vi que eu ia morrer. Porque eu desci com tudo, que ele me jogou para cima, eu voei para cima e bati na frente do carro dele. Quebrou todo o vidro do carro, eu lembro que isso aí quebrou, isso aí eu lembro. E minhas pernas ficou enganchada no volante, gente. Olha, foi uma coisa assim, loucura mesmo, sabe? Ficou no volante. Não sei, eu não lembro se foi o salto que eu estava usando, eu não lembro. Só sei que eu fiquei presa e minha cabeça ficou para baixo. E ele não parava o carro, esse homem, ele não parava. E ali eu falei, meu Deus, eu vou morrer, sabe? E ele andando com o carro, e eu lembro que eu caí no chão, meu pé soltou de lá de cima e eu caí no chão. Quando eu caí, eu fiquei entre a roda do carro e ele me levando. Meus braços, assim aqui, ó, ficou tudo em carne viva, sabe? Porque o asfalto ia arrancando assim tudo de mim. E eu lembro, gente, que na hora, sabe? Que eu achava que já não ia mais ter jeito, sabe? Eu fiquei ali e na minha mente, não foi na boca que eu falei, foi na mente. Eu pedi perdão para Deus, porque ali eu vi que aquela voz que estava falando comigo era Deus. Ali que eu vim ver, sabe? Que era Deus que estava me falando para me voltar. E eu falei, Deus, o Senhor me perdoa. Na minha mente, gente, eu não falei de boca. E eu lembro que antes de eu falar isso, eu me embolei que nem um tatu-bola, sabe um tatu-bola, gente? Que fica todo emboladinho. Eu fiquei ali no pé, estava próximo ao pneu e ele me levando, sabe? E eu coloquei a mão assim, falei, Deus me perdoa, Deus, perdoa eu por eu não ter ouvido o Senhor. Mas não deixa eu morrer agora, porque eu tenho um filho para criar. Meu filho é pequeno ainda, não deixa eu ir embora agora. E eu lembro, gente, que eu falei isso, eu escutei uma voz falando para. E quando eu vi essa voz falar para, eu não vi mais nada, porque eu já tinha batido tanto a minha cabeça, sabe? Quando eu fiquei no capô, em cima, que minhas pernas ficou no volante dele, assim, próximo, e minha cabeça para baixo, eu ia bater na minha cabeça, sabe? Batendo, que esse lado aqui do meu cabelo começou a cair tudo. Meu cabelo ficou, via o couro cabeludo, sabe? De tanto que caiu o meu cabelo, tanto que eu bati a cabeça no chão. E ali eu não vi mais nada. Eu só lembro que eu vi um pessoal batendo assim, sabe, no meu rosto. E quando eu abri o olho, eu vi um monte de gente em volta de mim. Gente, eu lembrei do sonho. E era naquele lugar. Você acredita que era naquele local que eu estava ali deitada, que eu sonhei? E na hora veio, quando eu acordei, eu vi, sabe, aquele pessoal em volta de mim, e eu lembrei do véu que estava atravessado, gente. Então, o que eu entendo disso aí? Eu entendo, né, que aquele véu era Jesus, né, e ele estava ali para me proteger, né? Então ali ele não apareceu, mas ele mostrou como em forma de véu, né? E ele estava ali para me proteger. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus já sabia que eu não ia ouvir a voz dele. Mesmo assim ele tentou me avisar, né? E na hora a ficha caiu, sabe? Eu falei, Jesus, meu Deus, me perdoa. E eu pedi perdão a ele ali, na frente de todo mundo. Sabe? Eu falei, Deus me perdoa, Deus. Me perdoa por eu não ter dado ouvido ao Senhor, né? Por eu não ter escutado a tua voz. Me perdoa de todo o meu coração. E ali na hora que eu estava ali,
que desceu, né, que veio aquele pessoal. Então, aquele povo tudo ali, e aquele homem que falou para, era um dentista, né? Ele, na hora, ele falou que viu o barulho, ele me contando ali, eu estava no chão deitada, né? E na hora que eu estava deitada, antes de eu falar desse dentista, passou uma senhora na calçada, e eu escutei ela falando, gente, não deixa ela dormir, vai conversando com ela, porque eu vi que ela bateu muita cabeça, eu estava chegando na hora e eu vi que ela estava indo em cima do carro e ela batia muita cabeça e ela pode acontecer alguma coisa com ela, alguma coisa grave, então não deixa ela dormir. Eu lembro que essa mulher falou isso, ela falou, eu sou médica, por isso que eu estou falando isso com vocês, tá? E ela foi embora e eu fiquei lá, sabe? E aquele pessoal, aquele homem que era o dentista, ele falou para mim, olha, eu sou dentista, eu trabalho aqui em cima. Eu via o barulho assim do carro, mas eu estava atendendo um paciente, eu não quis sair fora. Mas de repente veio uma vontade de eu sair fora, porque eu vi que o barulho não parava e foi bem na hora que eu pedi para Deus, gente. Olha, foi bem na hora que eu clamei a Deus ali debaixo do carro, sabe? Então eu digo para vocês que não importa qual é o lugar que você estiver. Se você estiver debaixo da terra, se você estiver num túnel, se você estiver na caverna, aonde você estiver, debaixo de uma cama, e você clamar o nome de Jesus na tua mente, Jesus vai te ouvir. Ele vai te ouvir, porque ele me ouviu aquele dia. Eu já achava que eu ia morrer ali. Mas na hora que eu clamei, que eu pedi perdão para ele, ele usou aquele dentista para me socorrer. E aquele dentista que foi a boca dele que fez aquele homem parar o carro. Porque senão ele não ia parar o carro, gente. E aí esse dentista falou para mim, eu cheguei na janela e falei para ele parar de cima. Eu gritei com ele e ele parou mesmo o carro na hora. E eu desci correndo e eu vi que você estava embaixo, já perto do pneu do carro. Não sei como ele não matou você, ele falou para mim. Ele falou, meu Jesus. Aí ele me falou na hora, esse dentista, ó, ele tá ali do lado, né? Eu não vi, gente, ele, eu não conheço. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa que me atropelou. Mas eu sei porque as pessoas que estavam ali falavam comigo, né? Ele tá ali do lado, tá chorando muito. E o dentista falou para mim, olha, ele estava dirigindo descalço, sabe? Ele já é um senhor de idade. Foi falando para mim ali, eu deitada, eles falando. Bom, resumindo a história, eu estava toda machucada, então todo mundo que estava ali em volta de mim, conversando comigo, falou para mim, olha, você deve estar toda quebrada, então fica quietinha aí que nós vamos chamar o SAMU. Mandaram chamar o meu esposo, né, na hora, e chamaram o SAMU. Eu fui para o hospital, chegando lá no hospital, foi uns policiais junto também, porque na hora chamaram a polícia, na hora, eu não sei porquê, mas chamaram, acho que por causa dele que estava dirigindo ali de qualquer maneira, né? Então chamaram a polícia. E a polícia foi até o hospital também junto comigo. E eu lembro que já me atenderam logo assim que eu cheguei no hospital, já me atenderam. E o médico me mandou ir para a sala, né? Me levaram para a sala do médico. Ele falou, olha, eu vou fazer em você todos os exames para a gente ver se está alguma coisa quebrada. Ele começou a mexer comigo, né? Nas minhas pernas, perguntando se eu estava sentindo minhas pernas. Eu falei, não, as pernas eu estou sentindo. Aí ele falou, nossa, mas você está muito machucada, porque, gente, eu machuquei toda, assim. Meus dedos do pé ficou, sabe, desfolou todo, acabou. Isso aqui, meu braço, perna, tudo ficou com hematomas. Eu estava de calça, a calça rasgou toda. Foi horrível, sabe, horrível mesmo. E ele fez todos os exames ali em mim na hora, né, tirou radiografia, tudo. Aí ele voltou e falou para mim, ó, saiu tudo aqui, vamos ver o que aconteceu. Ele falou, olha, você não tem nada. Ele falou, você não quebrou nenhum osso, ele falou para mim. E olha, gente, pela honra e glória do Senhor, né, eu tô aqui hoje contando esse testemunho, esse relato para vocês, né, que para a honra e glória do Senhor, nada em mim foi quebrado, nada. Eu fiquei muito machucada. Sabe, eu fiquei muito machucada mesmo. Mas Deus não deixou que nada fosse quebrado em mim. Eu fiquei sem cabelo, gente.
Aqui atrás eu não tinha cabelo mais, mas eu não quebrei nenhum osso da cabeça. Então, eu fico emocionada de contar esse relato, verdade, eu fico, sabe, gente? Porque ali eu vi a mão de Deus na minha vida. Então eu digo para você, né, que quando você anda nos caminhos de Deus, sabe? Quando você obedece a palavra de Deus, quando você não tem maldade dentro do teu coração, quando você vê, eu não estou dizendo aqui, gente, que eu sou santa, não sou santa, porque eu tenho meus defeitos. Eu tenho defeitos, perfeito só é o nosso Deus. Mas eu procuro andar nos caminhos de Deus, eu procuro obedecer o Senhor, tá? Eu sou falha? Claro que eu sou. Eu erro? Claro que eu tenho meus erros. Mas eu procuro, sabe, andar. E quando você anda reto nos caminhos de Deus, Deus acampa anjos dele ao teu redor para te livrar. Deus, ele não deixa que nada de mal te aconteça. Então esse é o nosso Deus, gente. Ande nos caminhos dele. Não faça mal para ninguém. Como esse homem nesse dia. Os policiais falaram para mim, a senhora quer que a gente entre com ação contra ele? A senhora quer processar ele, fazer alguma coisa contra ele? Eu falei, não quero que faça nada contra ele. Eu não quero que faça nada. Eu falei, eu estou com a minha vida, o importante é a minha vida, eu estou aqui viva, graças a Deus, né? Então, deixa ele em paz, deixa ele embora. Falei, não quero nada contra ele. Não fiz nada, gente, contra esse homem. E eu não vi ele, não sei quem é ele, que Deus abençoe a vida dele, né? Mas aí esse médico que estava lá na sala comigo, voltando, né, ele falou para mim, ele falou, olha, dona Tereza, a senhora não quebrou nada, né? A senhora agradeça a Deus, porque os policiais falaram comigo, o estado do carro, e eu tô vendo aqui também o seu estado, né? Ficou muito assim, devastada, só tá toda ralada, toda machucada, então era para a senhora ter morrido nesse acidente. Aí eu falei para ele, né? Eu falei, ó, doutor, foi o meu Deus que fez isso. Falei para ele, eu creio sim em Deus, e foi ele que me livrou. Foi ele que me deu o livramento, e eu peço perdão para ele. Eu contei para o médico o que tinha acontecido. Ele falou assim para mim, e a senhora não deu ouvido à voz? Eu falei, não, eu não dei ouvido. E por isso que eu estou aqui agora, pedindo perdão para meu Deus, porque eu não dei ouvido à voz. Aí ele falou, então a senhora viveu de novo. A senhora agradeça muito a esse Deus da senhora, falou para mim. Porque era para a senhora não estar aqui mais. E eu, né, na hora, assim, eu agradeci muito a Deus. Aí ele falou para mim, ó, a senhora já pode ir para casa, vou liberar a senhora já agora. Pode ir para casa, a senhora vai ficar uns dias em casa, porque está toda machucada, mas isso vai passar, está sem cabelo. Ele ainda brincou comigo na hora, a senhora está sem cabelo aqui atrás, caiu o cabelo, mas esse cabelo vai crescer de novo. Isso que importa, a senhora está bem, né? Está machucada, mas por dentro, física, espiritualmente, eu creio que a senhora está bem, que a senhora está aí sorridente. E eu estava mesmo, gente, sabe? Eu estava cheia de dor porque eu estava machucada, mas eu estava tão feliz pela minha vida que vocês não têm noção, sabe? Então, eu digo para você, gente, olha, se você estiver passando por um momento aí difícil na tua vida, sabe? Acredita que Deus é contigo. Nunca, nunca se envergonhe de Deus. Sabe? Nunca negue Jesus. Se você tiver testemunho, gente, fala, né? Você pode até aqui nos comentários colocar o teu testemunho, o que Deus fez na tua vida, para que todos que vão assistir esse vídeo vejam o teu testemunho. Tá? Porque isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado, tá? Não se envergonhe jamais de servir a Deus, tá? De andar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele zela por aqueles que são dele, ele zela pela palavra dele, gente. E aquele dia eu fiz aquela oração de manhã em casa, eu falei para o Senhor, acampa teus anjos em volta da minha vida, não deixa que nada, Senhor, aconteça comigo.
E ele, mesmo eu sendo um rebelde, gente, mesmo eu não dando ouvido à palavra do Senhor, porque ali o Senhor estava falando comigo, e eu achei que não era ele, tá? E eu não dei ouvido, mesmo assim, ele foi misericordioso comigo. Ele não ficou, ele não se vingou de mim. Jesus não se vinga de ninguém, Deus não se vinga de ninguém. Ele podia falar, você não ouviu eu? Então eu vou deixar você até morrer. Não. Deus, ele não age como nós humanos agimos. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso. Ele é um Deus de paz, ele é um Deus de amor. Esse é o Deus que nós servimos. Então, gente, se você estiver aí passando por momento difícil, por tribulação, creia que os anjos do Senhor estão agora nesse momento, acampando na sua casa, na sua família, te livrando, te guardando de todo mal, de toda maldição. Então, olha, esse foi o vídeo, né, que eu vim aqui trazer para vocês, que eu vim falar com vocês o meu relato, tá? Espero que esse relato tenha ajudado pessoas que tá aí, que já ouviu a voz do Senhor, mas não tá dando crédito, né? Então, dê crédito à voz do Senhor, porque o Senhor, ele fala para o nosso bem. O inimigo não, ele quer nos esfolar. O inimigo, ele tenta nos tirar desse mundo, ele tenta tirar a nossa vida. Mas Jesus, ele acampa anjos em volta da gente, né? E eu creio que Jesus está acampando os anjos dele em volta da tua casa, em volta da tua família. Nesse momento, Jesus está aí, ó, segurando as tuas mãos, tá? Então, acredita que Deus é contigo, minha irmã, tá? Nunca ache que Deus não é com você. Por mais difícil que esteja a tua luta, creia que Deus vai te tirar dessa situação, porque tudo nesse mundo é passageiro, tá? Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Então, esse foi o vídeo, tá? Espero que você que chegou até agora aqui no final desse vídeo, muito obrigada, tá? Por você ter visto o meu relato, meu testemunho, tá? Olha, eu agradeço todas vocês que estão aí me ouvindo agora. Meu grande beijo e até o próximo vídeo, gente.